Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou falar se é possível aprender inglês lendo e como fazer isso. Eu vejo que muitas vezes o estudo com leitura é usado de uma maneira extrema, ou a pessoa só estuda lendo e ignora totalmente as outras habilidades como listening, speaking, ou a pessoa acha que a leitura não ajuda na comunicação, o que é errado, e totalmente ignora, nunca lê em inglês. Na verdade, precisamos achar um equilíbrio nos estudos e trabalhar todas as habilidades, e a leitura pode sim ajudar na comunicação do inglês. Quando eu leio livros em outros idiomas, eu não fico tentando traduzir todas as palavras, eu só procuro assim quando for necessário, quando aparece muitas vezes e eu não consigo entender pelo contexto. Na maioria das vezes eu tento entender pelo contexto, e eu também pratico a leitura de uma maneira que eu leio pensando no idioma, não pensando na tradução dele. Eu penso como seriam pronunciadas aquelas palavras. E às vezes também é muito bom ler em voz alta. Eu sei que nem sempre é possível e é um pouco mais cansativo do que só ler, então eu tento variar. Quando eu tenho como ler em voz alta, eu pratico assim, mas se eu estou em algum lugar público ou já estou cansada de ler em voz alta, eu somente leio, mas pensando naquele idioma. E se eu quero pesquisar alguma palavra que realmente está sendo falsa ali na hora da leitura, eu procuro o significado e não a tradução, para não quebrar esse fluxo de pensar no idioma. Fazendo isso, eu percebi que me ajuda muito mais a pensar. Então, depois que eu leio muitos livros, por exemplo, eu estava lendo muitos livros no último ano em francês, fica muito mais automático pensar em francês, porque eu já estou acostumada a ter contato com aquele conteúdo e a pensar naquele idioma com a leitura. Além de que me ajudou muito a aumentar o meu vocabulário de uma maneira bem natural. Para conseguir isso, você deve encontrar livros do seu nível. Não tem como a gente ler sem traduzir ou conseguir entender a maioria das coisas se estamos lendo um livro muito avançado. Então, se você é básico, se você nunca leu um livro em inglês, eu recomendo começar por contos infantis que você já conhece. Então, por exemplo, no francês, quando eu comecei a praticar, eu praticava lendo livros como A Branca de Neve, A Bela e a Fera, porque são livros mais feitos para crianças, o vocabulário é mais reduzido e mais fácil. Também existem livros sobre outras histórias, mas feitos para quem está aprendendo. Então, ele tem um vocabulário mais reduzido e é mais fácil de ler. Então, procure esses tipos de livros se você está no básico. Se você está no intermediário, essa escolha pode ser um pouco mais difícil, porque os livros infantis são muito fáceis e os livros mais adultos são muito avançados para você. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas de livros que eu recomendo para quem está no intermediário ou até avançado. E também no final do vídeo eu vou contar como conseguir livros em inglês, que era uma dificuldade que eu tinha morando em uma cidade pequena. O primeiro livro que eu recomendo é Young Sherlock, que na verdade não é um livro, é uma série de livros. Eu gostava muito de Sherlock Holmes quando eu estava aprendendo inglês. E o original você até encontra gratuitamente na internet, por ser um livro que já não tem mais os direitos autorais. Mas o original é muito difícil de entender, por ser um clássico. Geralmente esses clássicos, esses livros que encontramos gratuitos na internet não são muito bons para quem está aprendendo, porque são livros mais antigos e usam uma linguagem um pouco mais formal, mais clássica do inglês, que hoje em dia já não é tão mais usada. Então, geralmente também tem muito vocabulário que já não se usa mais, então é um pouco mais difícil de entender. Esse Young Sherlock foi escrito por outro autor, não é do original, é um livro mais recente, uma série de livros mais recente, e conta a história do Sherlock quando ele era mais novo, como ele adquiriu as habilidades que ele tem. Então, como os personagens principais são adolescentes, e é um livro bem mais recente, também fica muito mais fácil de entender. Outro livro que eu recomendo é A Menina que Roubava Livros, eu acho que é esse o nome em português. É um livro com assuntos um pouco mais sérios, se passa na Alemanha nazista e conta a história de uma menina que se passa nessa época. Mas mesmo sendo um assunto mais sério, um livro um pouco mais pesado, pela personagem principal ser adolescente, o livro ser contado da perspectiva dela, é muito mais fácil de entender. Ele também é muito mais direto, ele não para muito para explicar muita paisagem ou essas coisas que alguns livros fazem, ele é bem mais direto no diálogo, o que ajuda muito a pessoa a conseguir entender mais facilmente. Outro livro no mesmo estilo, que se passa no mesmo tempo também, é O Menino do Pijama Listrado, que também é uma história contada pela visão de uma criança. Então não é um livro infantil, pelo contrário, é um livro um pouco até pesado e triste, mas por contar a história de uma maneira que uma criança estaria contando a história, fica muito mais fácil de entender, o vocabulário é um pouco mais simples. Se você não gosta de histórias muito tristes, eu recomendo ficar com Young Sherlock e não com esses últimos dois, porque eles são mais pesados. Alguns livros do Stephen King também são bem fáceis de entender, até porque as histórias são bem famosas e muita gente já conhece a história. Uma delas é Misery. Nesse caso, os personagens não são adolescentes, são dois adultos,
Mas como é reduzido, só tem 2 personagens o livro inteiro. Também se passa totalmente no mesmo lugar e no mesmo tempo. Então, como esses fatores são reduzidos, não tem muitos cenários diferentes para descrever, não tem tempos e acontecimentos diferentes, não tem muitas pessoas novas também, ele fica bem mais fácil de entender. E é um livro curto e simples e também tem um filme. Então, se você já assistiu o filme, eu recomendo ler o livro, que não é muito difícil de entender o vocabulário. Outro livro dele que é muito famoso é o Carrie, que também tem personagem principal uma adolescente, então por isso a linguagem é um pouco mais simples e também por ser muito conhecido. Já tem, acho que mais de um filme, tem várias referências em séries e em outras coisas desse livro. E também é um livro curto e fácil de entender. Tem livros que são muito grandes e mais complexos, mas esses dois são bem simples de entender. Agora, para quem gosta de uns livros mais românticos, mais fofinhos, eu tenho 2 recomendações. Uma é As Vantagens de Ser Invisível, que também tem filme, então se você já assistiu o filme fica mais fácil de entender o livro. Tem algumas partes meio tristes, mas também é bem bonitinha a história. E pelos personagens principais serem adolescentes e ser um livro bem recente, é um vocabulário bem atual, bem fácil de entender e útil também para o inglês. E outra recomendação que eu tenho é Eleanor Park, que é um livro de romance adolescente que se passa na escola e é bem recente. O vocabulário que eles usam é bem atual. Essa escritora ou escritora, eu não lembro o nome, também tem outros livros bem interessantes de uma maneira bem atual de mostrar as coisas. Então, é um vocabulário bem importante de aprender para aprender um inglês atual. Uma dificuldade que podemos ter é encontrar livros em inglês. Eu passei por isso porque eu morava numa cidade muito pequena no Brasil e era muito difícil de encontrar livros em outros idiomas. Então, eu tentei sites gratuitos, geralmente esses têm os livros clássicos, que já não têm mais direitos autorais, que o escritor já morreu há muito tempo, mas esses não são livros muito recomendados para quem está aprendendo. Então, onde eu comprava os meus livros era na Amazon. Eu lembro que eu comprei um box com 4 livros autografados do John Green e custou R$ 80, com tudo, frete. E eu lembro que eu comprei porque eu achava, nunca que ele vai ficar famoso no Brasil. Mas ele ficou famoso e no fim os livros estavam sendo vendidos por R$ 50 cada um. Então, no fim, era mais barato comprar fora do que comprar nas livrarias do Brasil. E eu comprei o original e ainda autografado em inglês. Então eu tinha um pouco de medo que ia ser mais caro, mas no fim saía mais barato do que as versões traduzidas. Outra opção são os sebos, mas nem sempre vai dar para escolher muitos livros, porque é o que você encontrar. Então é muito difícil encontrar um livro que você está procurando exatamente. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu recomendei aqui embaixo, e eu quero que você também deixe as suas recomendações. Que livros em inglês você acha que é fácil de entender? E se você quer se tornar um poliglota, ou se você quer aprender inglês e encontrar melhores métodos e conteúdos para conseguir fazer isso, eu tenho mais uma recomendação de livro para vocês, que é o Projeto Poliglota, o meu livro que eu venho escrevendo desde antes do método autodidata e finalmente eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Também vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!